Olá pessoal, eu espero que você esteja bem e espero verdadeiramente que você esteja aproveitando as nossas aulas neste formato. Hoje nós vamos falar sobre dois institutos, o Instituto da Reabilitação e também o Instituto da Medida de Segurança. Nós vamos entender a reabilitação aí concluindo esse aspecto do cumprimento da pena, certo? E após esse cumprimento da pena, o que se pode buscar aí de efeitos judiciais para que o indivíduo possa verdadeiramente retornar à sociedade. E vamos falar da medida de segurança, que é a forma de sanção penal aplicada aí aos indivíduos que são considerados inimputáveis por doenças mentais e por isso não podem ser apenados, não podem receber penas. A reabilitação, que nós começamos a falar agora, está prevista nos artigos 93, 94 e 95 do Código Penal. Ok? Artigos 93, 94 e 95. E o que é, na verdade, a reabilitação? A reabilitação é uma declaração do Poder Judiciário de que aquele indivíduo condenado que cumpriu a sua pena se encontra agora regenerado, né? Está pronto aí para mergulhar de volta na sociedade, certo? É uma declaração expressa de que o condenado que cumpriu a sua pena e a sua pena, portanto, está extinta, está apto aí a se reinserir no meio social. De que forma esta declaração vai fazer isso? Trazendo o que há de melhor. Vai poder aí manter o sigilo, ou como dizem alguns doutrinadores, vai apagar os rastros materiais do seu processo e da sua condenação. O pressuposto básico para que o indivíduo tenha direito a ingressar com o pedido de reabilitação é que ele tenha sido condenado por pena privativa de liberdade, por pena, mais precisamente dizendo. O indivíduo não pode pedir reabilitação se ele tiver sido submetido à medida de segurança, que nós vamos falar daqui a pouco do que é que se trata, ok? Quais são os efeitos da reabilitação? A reabilitação tem, o efeito principal talvez dela aí é que ela assegura o sigilo das condenações. Os boletins e as folhas de antecedentes criminais sem anotações a partir de então. Mas aqui é importante destacar uma coisa. Nós temos a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84, que traz no seu artigo 202 a disposição sobre uma consequência após o cumprimento ou a extinção da pena. O que diz o artigo 202 da LEP? Confere aí comigo, ó. Cumprida ou extinta a pena, não constarão nas folhas corridas, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da justiça qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei, certo? Então, gente, o que é importante destacar aqui? Algumas pessoas falam que o Instituto da Reabilitação já não é mais tão útil a ser empregado, porque o artigo 202 da LEP gera um efeito automático já e instantâneo. Ó, acabou a pena, seja ela por uma extinção ou pelo seu cumprimento, já não pode mais constar aquilo ali. Só que não é bem assim, né? Tem uma ressalvazinha aí no final que diz que para instruir novos processos é possível sim que a autoridade policial ou a autoridade judicial, né, o juiz ou o delegado, possam trazer isso aí. Na reabilitação é diferente. A reabilitação gera esse sigilo da condenação, inclusive para o delegado. Esse sigilo só pode ser quebrado aí, só pode ser restaurado caso o indivíduo venha, porventura, aí, a sofrer com um novo crime ou uma nova prática e o juiz, por ordem judicial, determine essa inclusão nas certidões, certo? Então já não é mais uma coisa que basta puxar a ficha no sigilo ali pela autoridade policial, ou pelo juiz, ou pelo Ministério Público, não. Então é um sigilo mais completo ainda do que o simples sigilo do 202. Outro ponto interessante que nós vemos é que a reabilitação pode gerar a reconquista de alguns efeitos
extrapenais, né, efeitos secundários extrapenais específicos da condenação. Tema, aliás, da nossa última aula, né? Lá no artigo 92, nós temos alguns efeitos lá que talvez vocês se recordem. Perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Nós temos lá a incapacidade, que é uma perda do poder familiar, e a inabilitação para dirigir veículo, certo? E aqui é importante dizer uma coisa. A reabilitação, ela restaura esses direitos perdidos aí, mas o próprio parágrafo único do artigo 93 faz uma ressalva. Por exemplo, na prática contra o poder familiar aí, nunca será possível restaurar o poder familiar para o filho contra quem o condenado tenha praticado o crime. Também não é possível restaurar ao indivíduo o cargo público que ele ocupava, seja ele efetivo, concursado ou nomeado, mas já libera, por exemplo, o condenado para concorrer aí a novos cargos públicos, certo? A partir daí. E na inabilitação para dirigir veículo, o indivíduo adquire o direito de tirar uma nova habilitação. Não volta àquela habilitação antiga, mas ele pode fazer de novo o exame aí para tirar a sua CNH, ok? A reabilitação tem como natureza jurídica destacada aí uma causa suspensiva de alguns efeitos secundários da condenação. Por que suspensiva? A reabilitação também tem um prazo aí para que ela possa vigir, ok? Quem deve dar esta decisão, quem deve apreciar o pedido da reabilitação é o próprio juiz, melhor dizendo, quem fez a condenação, né? Não o juiz, pessoa física, mas o juízo, né? A vara lá que condenou o indivíduo, certo? E a reabilitação exige alguns requisitos para que ela possa ser obtida, né? Requisitos que são cumulativos, ou seja, todos esses requisitos devem ser preenchidos, certo? Quais são esses requisitos? Primeiro, tem que passar um prazo mínimo de 2 anos da data em que se concluiu o cumprimento da pena ou ocorreu a sua extinção. Então, se o indivíduo acabou a pena hoje, ele vai ter que esperar um período de 2 anos aí para requerer a reabilitação. Não interessa se ele é primário ou reincidente, tá? Todo indivíduo condenado vai ter que esperar cumprir 2 anos aí depois de encerrada a sua pena, quer seja pelo cumprimento ou pela extinção. Por quê? Se Estado juiz, vou dar uma declaração de que esse indivíduo está regenerado, eu preciso ter um tempo de cumprimento aí após a sua pena extinta ou cumprida, para falar, realmente, depois dele ter resolvido o problema dele, então significa que ele se regenerou, não é isso? Ao longo desse prazo de 2 anos aí, o indivíduo tem que ter morado no Brasil, ele não pode morar fora do país, certo? Além disso, o indivíduo precisa comprovar bom comportamento público, né, na sua vida social, na sua escola, faculdade, no seu trabalho, enfim, e comportamento bom também privado, certo? Que é dentro da sua família ali, dentro do seu grupo mais restrito. E a possibilidade, todos cumulativos, vejam só, também de reparar o dano, a não ser que não seja mais possível reparar esse dano, por exemplo, a dívida aí está prescrita, certo? Então, funciona assim, ó, para a gente sintetizar. O indivíduo, depois de cumprir a sua pena e ver extinta a punibilidade aí, né, acabou, zerou, ou no português popular, paguei o que eu devia, após um período mínimo de 2 anos, esse indivíduo pode requerer a reabilitação. É necessário que, nestes 2 anos desse período aí, neste mínimo de 2 anos, ele não tenha morado fora do Brasil, esse indivíduo comprove um bom comportamento público ou privado, certo? E ele tenha reparado o dano causado pela prática do crime, a não ser que seja impossível reparar este dano, certo? Feito isso, o juiz concede a reabilitação vai gerar aí o sigilo da sua condenação, esse indivíduo volta a ter um caráter aí de ficha limpa, por assim dizer,
certo? Por conta desse sigilo, para que ele possa, eventualmente precisar tirar uma certidão criminal e tal, ele possa mostrar sua certidão aí com um nada consta, e pode também restaurar aí a possibilidade dele tirar uma CNH, dele voltar a fazer um novo concurso público, ok? Agora, é importante dizer o seguinte, nós falamos já em outros momentos que o indivíduo, depois que ele encerra o cumprimento da sua pena, ele fica aí 5 anos correndo o risco de ter uma reincidência, né? O que é a reincidência propriamente dita? É quando eu recebo uma nova condenação transitada em julgado, irrecorrível, que não dá mais para discutir judicialmente, e num período aí dos 5 anos anteriores eu já tenho outra condenação, certo? Então, o indivíduo que recebe a reabilitação, ele vai ficar com esse tempo remanescente aí para efeitos da reincidência. Se não acontecer nada, ele vai ficar em observação aí pelo esse período de 5 anos, os 2 que antecederam e os 3 agora remanescentes. Se não acontecer nada, maravilha, esse indivíduo volta ao status de primário, caso ele pratique nova infração, certo? E aí a reabilitação está confirmada, bacaninha. Agora, se ele voltar a delinquir, vier a ser condenado e ocorrer esse trânsito em julgado, ou seja, se ele se considerar aí reincidente com essa nova prática de infração, a não ser que seja só por pena de multa, né? Aí não entra, mas por nova pena privativa de liberdade ou até mesmo alguma outra alternativa, se isso vier a acontecer, esse indivíduo perde todos os efeitos restaurados dentro da sua reabilitação. Então, a consequência da revogação da reabilitação é, se esse indivíduo aí no prazo remanescente, para completar os 5 anos aí da reincidência, voltar a ter nova condenação, ele vai perder todos os direitos que ele havia conquistado ou reconquistado com a reabilitação, ok? Reabilitação é isso, é um tema que hoje talvez poucas pessoas sabem que podem utilizar, que gera esse retorno, essa declaração da justiça que o indivíduo está regenerado, certo? Nós temos os efeitos automáticos da lei de 7.210 de 84, a LEP com 202, mas a reabilitação é uma garantia maior de falar, ó, tá aqui, eu estou considerado pela justiça como indivíduo regenerado, e inclusive com o direito de ter o sigilo das informações sobre a minha condenação anterior. Se a polícia me consultar, se eu precisar levar isso para algum concurso público, uma certidão criminal ou para algum emprego, alguma coisa, vai constar aí, melhor, não vai constar o registro, vai ser um nada consta, ok? Eu espero que você tenha gostado desse assunto da reabilitação e não esquece de acompanhar o próximo vídeo sobre medida de segurança, ok?